Eu quero cumprimentar os irmãos, os amigos nesta tarde e dizer que eu estou muito feliz em poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com cada um de vocês. E hoje nós vamos meditar num texto que se encontra no livro dos Provérbios, de número 24 e o versículo de número 3, que diz assim, com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Amém? E todos nós queremos, né, irmãos, uma casa edificada, uma casa firmada sobre a rocha que é Jesus. Hoje nós vamos meditar, irmãos, assim, nesta passagem, mas eu queria associar isso com um ensinamento que o bambu nos dá. O bambu, isso aqui, tá vendo? Nós temos uma vara de bambu e eu vou mostrar alguns ensinamentos, né, que o bambu nos dá. Primeiro eu gostaria de lembrar a cada um de vocês de que eu, na verdade, ouvi algo a respeito dessas lições. Um amigo meu, o professor Dobbs, né, lá do Ceará, ele me enviou, e na qual eu também fiquei sabendo que isso foi dito pelo Padre Léo, da Canção Nova. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo em vida, só fui saber do seu trabalho, das suas ministrações após a sua morte, mas creio que deva ter sido uma pessoa assim muito maravilhosa, que contribui até hoje, né, mesmo após a sua morte, com o reino do Senhor. E eu queria, né, lógico que de uma forma de repente um pouco diferente, que nem sempre a gente consegue fazer as coisas iguais, e também não é um intuito fazer igualzinho, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E eu queria que vocês soubessem de uma coisa. Eu sempre gosto de falar que ninguém é inteiramente sábio que não possa aprender alguma coisa. E também uma pessoa não é inteiramente indulta, né, inculta, que ela não tenha nada para ensinar para alguém. Com base nisso, eu peguei, né, esse texto e associei a essas lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E a primeira delas é dizer para vocês que o bambu, né, que eu mostrei agora, o bambu, ele é uma planta que ele nasce novo, ele é como um tronco, né, assim, ele brota e ele fica assim por um bom período. Mas a gente vê que em questões de sobrevivência, se vocês acompanharem alguns filmes, vocês vão perceber que em determinado momento, quando as pessoas cortam o bambu, eles retiram dentro dele água e ali até matam a sede naquele momento. Então ele vai se enchendo com o passar do tempo, né? E assim somos nós também. Quando nós nascemos, irmãos, nós nascemos vazios, como se fôssemos ocos também. Mas nós, com o passar do tempo, nós vamos nos enchendo com a água do Espírito Santo do Senhor, a água viva que é Jesus Cristo. Ela vem sobre as nossas vidas e vai ali nos enchendo dia após dia. Então a gente pode ver como nós somos parecidos nesse sentido. Dizer para vocês também que o bambu, ele nasce, quando ele brota, ele já vai em direção aos céus, ele cresce sempre em direção para o alto, e isso mostra a sua condição de dependente, assim como nós também devemos sempre estar voltados, olhando sempre para o alto, porque é de lá que vem o socorro, é de lá que nós devemos pedir a nossa ajuda. Como diz lá no Salmo de número 121, elevo os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? O nosso socorro vem lá do alto, vem lá de Deus,
vem do nosso Criador que fez o céu e a terra, e é Ele que tem nos abençoado a cada dia. Então a gente vê também que neste sentido somos bem parecidos. E assim, irmãos, como a gente percebe, o bambu, se vocês tiverem a oportunidade, eu há bem pouco tempo eu pude ir até onde tinha alguns bambus, e eu vi o quão difícil é a gente poder arrancar um bambu, porque ele tem as raízes profundas, ele tem as raízes assim bem firmes, e é muito difícil mesmo de você conseguir arrancar o bambu. E o que ele nos mostra, o que ele nos ensina com isso, é de que nós também devemos ter as nossas raízes firmadas realmente numa rocha, firmadas em Jesus Cristo, difíceis de ser jogados de um lado para o outro, porque a gente percebe muito bem, quando se tenta arrancar o bambu ali, é muito difícil mesmo. Olha, se for com a mão, ele já crescido, irmãos, é praticamente impossível. E é assim que nós devemos ser também, ainda que na tenridade, ainda quando jovens possam pegar a gente e puxar de um lado para o outro, que isso não ocorra quando nós já estivermos adultos, fortalecidos pela palavra do Senhor. Que tentem arrancar, o diabo pode tentar puxar daqui e dali, mas as nossas raízes têm que estar firmadas na presença do Senhor. Amém? Outra coisa que eu percebo, a lição que nos dá, é de que eles crescem, irmãos, em, digamos, pulseiras, eles crescem juntos, cada pezinho junto um, como se fosse uma comunidade. Eles estão sempre juntos, ligados ali, interlaçados um com o outro, e isso me chamou bastante atenção. E o que me mostrou isso foi que nós, por exemplo, nós da comunidade Ágape aqui em Santo André, como os demais irmãos de outras denominações, nós devemos, irmãos, estar assim como os bambus, em comunidade, em touceiras, digamos assim, juntos, unidos, ligados, um ajudando o outro, em união, em comunhão, em laço, porque o nosso Deus se agrada disso. Ele se agrada quando nós nos juntamos, quando nós estamos lado a lado, quando nós estamos fazendo o que é melhor e agradável aos olhos do Senhor. Então, essa é uma lição maravilhosa que eu tirei para mim e que eu gostaria que você também guardasse para você. Viva em união, viva em comunhão, esteja lado a lado com o teu irmão. Outra coisa que me chamou bastante atenção e eu gostaria até de mostrar para vocês. Dê uma olhada. O bambu, ele tem inúmeros nós. Tá vendo, irmãos? São vários nós que ele tem. E é lógico que isso tem o porquê. E eu pude perceber que esses nós, eles são assim para fortalecer esta planta, para fortalecer. Quando ele cresce, por mais que as pessoas tentem quebrar, há uma dificuldade muito grande, porque os nós, eles acabam dando sustentação, eles acabam fortalecendo bastante. E eu digo para vocês, o nó às vezes não é nem bonito, irmão. Você vê que o bambu, ele é lisinho, né? Liso. Aí de repente vem o nó, e a gente percebe que realmente isso daqui nem deixa a planta bonita, né? No caso aqui o bambu. Mas o que representa isso? Representa para nós, irmãos, as dificuldades que nós vamos ter, as dificuldades que nós teremos a cada dia. Por quê? Esses nós é como se fossem as cicatrizes, né? O dia a dia, as lutas que nós vamos encontrar no nosso dia a dia. Mas com certeza, irmãos, isso vai nos fortalecer bastante. Isso vai fazer com que nós, a cada dia, tenhamos forças para superar as nossas dificuldades. Eu creio, irmãos, eu creio
que é mais uma lição que o bambu nos dá, para que a gente a cada dia esteja fortalecido, esteja assim com força, equilibrado, para vencer as barreiras que porventura surgirem. Outra coisa que eu pude perceber também, o bambu, irmãos, é interessante, porque ele, num determinado momento, né, a gente pode perceber que, como eu falei, eles crescem assim em touceiras. E existem em qualquer árvore, a gente pode perceber essas árvores de grande porte, e o bambu ele cresce também. Ele cresce bastante, ele vai, se eleva, fica bem alto mesmo, ele cresce em direção ao céu. E o que acontece? Muitas e muitas vezes, no caso de uma árvore, tem os galhos, e um galho acaba atrapalhando o outro, mas o bambu não, irmãos. Apesar deles crescerem em touceiras, apesar deles crescerem em união, em comunidade, não existe galhos, então não atrapalha. Cada um pode fazer aquilo que é melhor para si próprio, né? Ao desenvolvimento, um cresce um pouquinho mais reto, o outro um pouquinho mais inclinado, então não há de forma nenhuma um prejuízo para aquele que está do lado do outro. E é assim, eu recebi esse ensinamento dessa maneira, é assim que nós devemos estar, que os nossos galhos, muitas vezes, a gente atrapalhando o nosso irmão, um galho de uma palavra, o galho de um julgamento, sei lá, aquilo que muitas vezes interfere no crescimento daquele que está do seu lado, que nós deixemos de lado, que nós possamos até mesmo aparar esses galhos, para que assim nós nos tornemos como o bambu, em comunidade, sem atrapalhar, sem questionar muitas vezes o crescimento do nosso irmão. E por último, irmãos, para encerrar, eu sei que a gente tem um tempo um pouco pequeno aqui, mas para encerrar eu gostaria de dizer para vocês uma das coisas mais importantes, uma das lições mais bonitas que eu pude presenciar com o bambu, é de que quando tem um vento, dias desses mesmo nós tivemos um temporal, uma ventania terrível, e quando venta, ele dobra, irmãos, ele dobra de um lado, ele dobra do outro lado, ele se inclina, como se ele dissesse: louvado seja o nome do Senhor, glórias ao Deus Criador. Ele se inclina em sinal de humildade, e é assim que nós devemos também nos colocar, desta forma, nos inclinando diante do nosso Criador, dizendo glórias a Deus, exaltado seja o Senhor, nos prostrando diante dele e colocando a nossa limitação diante dele. Então eu achei maravilhoso, irmãos, para que nós tenhamos essa casa edificada, uma casa certinha, equilibrada, que nós possamos nos tornar e receber esses ensinamentos que o bambu nos deu hoje. É lógico que a gente está fazendo aqui, né, comparando, e eu quero dizer para você de que é muito bom você ter como referência, às vezes, algo que o Senhor deixou na natureza. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, sou grato mesmo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Que os irmãos possam ficar na paz do Senhor. Amém?